Esta é a história de dois homens e de uma cidade, todos eles atraídos por um estranho destino, para o rodamoinho da guerra de 1812, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Um desses homens era americano, Stephen Rodell. O outro era Tecumseh, o maior dos chefes índios, que tinha seu quartel-general na cidade de Tippecanoe, lar dos índios Shawnee. O pavio já estava queimando bem perto da poderosa bomba da guerra, quando uma jangada carregando um embarque de sal de Vincennes, capital do território de Indiana dos Estados Unidos, descia o rio Wabash em direção a Tippecanoe. É demais. Aqui os mosquitos são do tamanho das águias. Se não os matar, John acabará quebrando o pescoço de tanto bater neles. Possam-se calmos. Se não fosse por eles, não teríamos que fazer isso. Quando venderam aos Estados Unidos as terras, por que não aceitaram dinheiro em lugar de sal, como todo mundo? Já tentou salgar carne para o inverno com dinheiro? Bem, de qualquer maneira, eu... Mantenha-nos atrás dos sacos para que não possam nos acertar na água. Vocês quatro vêm comigo. Leve o barco para a morte. Reúnam as peles, homens. Vamos voltar para Vincennes. Isso dará aqueles malditos Shawnee de Tippecanoe muito assunto para pensar, hein? O assunto do próximo sermão do profeta será nos Estados Unidos. E como trabalhar com os Shawnees outra vez... Só os americanos. Primeiro mandam homens para roubar nossas armadilhas a fim de que não tenhamos peles para trocar por comida. Depois mandam uísque aos Wyandotte, aos Miami, aos Potawatomis, a fim de que seus chefes fiquem bêbados e assinem tratados injustos. Agora não mandam nosso pagamento de sal. Querem que nossa comida apodreça para que fiquemos sem comida no inverno. Eu digo que devemos atacar os americanos. Eu sou o profeta da nação Shawnee e falei. Resolvam. Meu irmão, o profeta, disse palavras fortes contra nossos amigos dos Estados Unidos. E nós dois tenhamos nascido da mesma mãe é mesmo estranho. Você só sabe uma coisa. Viver com a pintura de guerra no seu rosto e uma machadinha na mão. A machadinha é mais forte que suas palavras, mansas. Minhas palavras são palavras de paz que ajudarão os índios.
Eu vou para Vincennes e saber do governador Harrison o que aconteceu com o nosso Sal. E ter que engolir mais algumas mentiras. Vá até Harrison com suas palavras mansas. Eu irei com a pintura de guerra e a machadinha. Você é meu irmão, mas eu sou seu chefe. E se ousar fazer alguma coisa antes de eu ter falado com o governador Harrison, vai sentir o peso da punição. Lembrem-se disso, todos vocês, se querem escolher a guerra ao invés de paz. Disse é verdade, governador Harrison. Eu quero paz com os Estados Unidos, mas não posso conter meu irmão e seus seguidores enquanto essas coisas acontecerem. Seu cônjuge, nós também queremos paz. Não percebe que agentes inimigos estão causando perturbações em nós? Mas não posso provar isso ao profeta. Diz que vai enviar outro carregamento de sal. Mas meu irmão já formou uma patrulha de guerra. Se ele matar alguns dos nossos colonos... Desafiar um pouco, é melhor se apressar. A patrulha de guerra de meu irmão. O fogo deve ser do outro lado da cidade. Eu não consigo ver nada. Ainda bem que não é aqui. Aí, peguem tudo. Isso não me parece muito interessante para o seu irmão, seu povo. Por que atira fogo em uma casa? Conhecendo o profeta, eu diria que ele não tem interesse nessa casa de qualquer modo. Governador! Governador, índios com pintura de guerra atacaram a companhia Marshall. E levaram sal e carne? Levaram tudo e fugiram para as colinas. Foi um truque para trazer todos para esse lado da cidade. Espero que não haja feridos. Enquanto o senhor conversava com esse pele vermelho, os Shawnees dele atacavam a cidade. Vamos, acalme-se, amigo. Todos aqui sabem que Tecumseh tem juízo demais para estar por trás de tudo isso. Obrigado, Shane. Assim mesmo. A casa de Smith foi queimada e Marshall foi roubado. Se esse pele vermelho tem coragem de entrar e vencer... Senhores, acho que é melhor conversar em meu escritório. O chefe e eu temos tentado há muito tempo achar um meio de haver paz entre os Estados Unidos e todas as tribos. Talvez vocês descansem melhor se souberem que estamos em negociações para comprar terras das tribos. Terras que estão estrategicamente situadas para que fortes possam ser construídos rapidamente se necessário. É uma ótima notícia. No momento estamos negociando apenas com o Bando Kishpok da nação Shawnee. Os outros virão mais tarde. É necessário dizer que essa informação é confidencial. Eu estou lhes contando para que não haja nenhuma explosão de animosidade que possa arruinar nossa intenção de paz. Espero que compreendam. Para o que for preciso, governador, pode contar conosco. Obrigado. Se quer paz, pele vermelha, mantenha seu irmão fora de Vincennes. Não ligue para ele. Está sempre irritado com alguma coisa. Assim como tem que silenciar meu irmão, devem silenciar homens como esse entre vocês. Venha jantar hoje. A comida de Laura fará você se esquecer de Parker. Obrigado, Shane. Eu irei. Ótimo. Avisarei, Laura. Até logo, governador. Meu irmão será punido pelo que fez hoje. Se pudéssemos fazer o profeta pensar como você, para que ficasse amigo dos Estados Unidos. Quando o profeta era jovem, foi um americano que o fez perder o olho. Será muito difícil para ele esquecer uma coisa dessa. Está bem, seu. O problema é seu. Vou lhe dar uma requisição de farinha de acordo com o nosso tratado. Quando a amizade entre nós possa existir sem documento assinado, então a paz está assegurada. Não é o que a gente escreve para os outros verem, mas o que sentimos aqui. Até logo, governador. Até logo, chefe. Você, o senhor.
Ainda bem que você não seguiu até o incêndio. Ainda melhor que ninguém saiba que estou aqui. Até que eu já fiquei. Minha saúde estará melhor, sim. Muito. Mas deixa mal, Rodel, porque o presidente Madison tem muita fé em você. Como os nossos mercadores estavam aqui, resolvi lançar a sua bomba sem esperar uma ocasião especial. Eles engoliram a isca. Foi bom o senhor não ter silenciado. Agora que dei a eles a informação sobre os Fishpoke, espero que saiba o que está fazendo. Nós temos que começar de algum modo. Disse-me que apesar do carregamento de sal ter sido feito secretamente, os espiões receberam a informação. Se alguma atitude for tomada contra os Fishpoke, saberemos que foi um dos homens que estava aqui hoje. Podemos começar por aí. Esteve longe de Vincennes muito tempo. Há muitas caras novas aqui. As coisas mudaram. Os índios não mudam. Eu fui educado pela família de Tecalice e Profeta. Eu conheço os índios, governador. Se o Profeta estiver aliado aos ingleses, vamos forçá-lo a agir. Quanto mais rápido falar com o chefe Nuvem Pequena na aldeia Fishpoke, melhor. Voltarei o mais rápido possível. Saia pelos fundos, ninguém o verá. Bem, papai, já era hora de voltar. Todo homem que se descuida dos seus negócios sempre acaba mal. Sim, mocinha, mas ainda prefiro ficar ao seu lado. Bem, rapazes, o que temos? Mais cintos? Ótimo, ótimo. O mercado de peles está crescendo em Nova York e Boston. Essas parecem ótimas. São, sim. Mas não deixe que eles o explorem. Venham ao meu escritório e eu pagarei você. E, Laura, vamos ter companhia para o jantar esta noite. Companhia? É só me avisa agora? Oh, papai, não tenho o direito de convidar alguém assim tão de improviso. Ele vai nos encontrar em casa. É Tecalice. Tecalice? Destruíram o barco? Nós o explodimos. O sol dissolveu-se no rio. Não deixamos nada. Ótimo, ótimo. Papai? Um tal Sr. Bancroft quer vê-lo. Diga-lhe que estou ocupado. Oh, Sr. Bancroft, entre, entre. É melhor você ir para casa e preparar o jantar. Está bem. Não se atrase. General? À vontade. Não estou uniformizado. Quem é a moça? Minha filha Laura. Ela não sabe o que se passa por aqui, por isso é melhor que não fique por perto. Está bem longe do Forte Malden, general. A contra-espionagem americana saturou o território daqui até o Canadá. Não podia correr o risco de uma falha no meu plano e por isso resolvi vir. Foi uma longa viagem. Essa solidão é a nossa fraqueza, a menos que transformemos em nossa força. McGregor, tem um mapa de toda essa região? Tenho. Meus homens marcaram cada colina, trilha e estrada. Podemos até marcar as árvores e moitas, se o senhor desejar. Muito bem. Pode ser necessário. Um comboio de armamentos e tropas já deixou o Forte Malden e agora já está a caminho daqui. Vamos mandar soldados para cá antes que seja declarada a guerra? Artilharia, McGregor. Há alguns canhões no comboio e eles serão colocados nas colinas que ladeiam a estrada para Vincennes. Esta cidade, senhores, será o quartel-general de todas as tropas americanas se a guerra for declarada. É fantástico, senhor. Sim, mas possível e execuível. Os guias índios estão trazendo o comboio pelas trilhas das montanhas que não são usadas para viagens normais. Se o plano der certo, senhor, nossos canhões podem arrebentar qualquer exército americano sem que eles cheguem ao Canadá. É melhor que diga, então. Esta é uma guerra que o rei não pretende perder. E quando os canhões estiverem no lugar, eu quero que sejam camuflados. Temos prometido armas aos índios, senhor. Elas estão no comboio. Os americanos não estão dormindo, senhor. Estão negociando com várias tribos para comprar mais terras. Querem construir uma linha de fortes daqui até a fronteira. Essas compras não devem ser efetuadas. Um tipo de defesa assim tornaria inútil o nosso plano. Danny, quero que o profeta faça um ataque imediato à aldeia de Fishpoke. Se necessário, deve matar o chefe Nuvem Pequena como aviso para que as outras tribos não vendam mais terras aos Estados Unidos. Sim, senhor. O lugar estará preparado para os canhões na ocasião em que o comboio chegar. Boa sorte, senhor. Obrigado, capitão. Agora, McGregor, vamos dar mais uma olhada nesse mapa. Eu quero ver a posição das colinas em volta.
Então foi o seu irmão, o profeta, que causou toda a confusão hoje. Tecumseh, nós nos conhecemos desde criança. Você sempre estudou os nossos costumes. Você gosta deles, não gosta? Suas escolas, sua religião, a maneira de construir as casas, essas coisas são boas. Então por que o profeta e os outros chefes não veem isso? Levará muitas duas. Muitas duas. Ainda há uma terra e um céu e anos de civilização entre os nossos povos. Mesmo entre nós, Laura. Você diminuiu essa distância. Acha que seria diferente se eu vivesse como os brancos e usasse roupa de homem branco? Ainda seria um índio para o seu povo. Laura, sabe o que meu coração sente por você? Mas é necessário que aconteça um milagre antes que eu tenha o direito de declarar a você. Não consegui escapar. Até hoje nunca falhou. Sempre um negócio de última hora quando há visitas em casa. Desculpe, Tecumseh. Eu entendo. Papai, foi o profeta que causou toda a confusão de hoje. E Tecumseh vai puni-lo. O que vai fazer com ele? Será banido de Tippecanoe. Deve aprender a respeitar a autoridade do seu chefe. Ah, eu sei. Isso me parece duro. Ele estava apenas atrás do que lhe era devido, não? Ora, papai, não deve defender o profeta. Sua casa pode ser queimada em seguida. Sim, eu sei. Um homem poderia trazer paz ao território se Steve estivesse aqui. Steve Rodell? Talvez as complicações do nosso território tenham ficado pequenas para ele. Talvez ele tenha superado tudo aqui. O profeta está a caminho daqui. Vai matá-lo e queimar todo o acampamento. Temos que destruir a ponte que dá passagem para cá. É a única maneira de chegar ao meu acampamento. O que farão meus caçadores? O governador construiu essa ponte para vocês. Construirá outra. Leve seus carros para a ravina. Eu tenho que explodir aquela ponte. Ya!
notícias para outras tribos. Devem estar preparadas, pois o profeta atacará outra vez. A menos que o profeta seja derrotado, nunca vai haver paz aqui. Diga a eles que o grande pai branco de Washington deseja paz e vai proteger a todos. Você falar com a língua da verdade. Eu fazer isso. Eu voltei porque precisamos ter compreensão entre as tribos. O profeta está emitindo um reino de terror entre elas. Vai levá-las para o lado dos ingleses. O que posso fazer? Não vejo meu irmão desde que ele atacou Vincennes. Eu sempre quis... Então veio aqui para armar confusão também. Se fala em parar você, é o que pretendo. Pode fazer o que os americanos quiserem. Não é mais o meu chefe. Eu chefiarei os Shawnees e os Titcanos. Eu serei o chefe. E com que direito? Com esse direito. A menos que pense que sua machadinha é mais forte. Vai lutar com seu próprio irmão? Não há outro meio de resolver isso, Steve. Ele sempre quis ser o chefe. Vai ter essa oportunidade. E quando eu for o chefe de Sinamata, você morrerá. Que o nosso povo se reúna para ver. Tecumseh, você é o homem que significa a diferença entre a guerra e a paz. Se você... Eu não quero morrer, Steve. Vou me preparar. Matar o meu próprio irmão. Sabe agora que sou o seu chefe. Mas você quis me matar e não pode haver amor entre nós. Vai sair de Tippecanoe e nunca mais voltará. Não deve mais caçar nos campos de caça do Shawnee. Aqueles que quiserem seguir o pensamento de meu irmão devem partir com ele agora. Peguem suas coisas e vão. Você é tolo, meu irmão. Devia ter me matado. Toda a minha vida eu defendi e o protegi. Como poderia feri-lo? Não poderia.
aconteceu esta noite certamente levará para os ingleses. Agora ele fará propaganda do medo em todas as tribos do território. Bem, é preciso propaganda para enfrentar propaganda. Tem que haver um meio definitivo de provar às tribos que os Estados Unidos querem ser amigos. Ao meio. Nós falávamos sobre isso quando éramos crianças. Um sonho que você tinha de transformar Tippecanoe em uma cidade de homens brancos. Eu nunca parei de pensar nisso. Então por que não constrói? Uma cidade com casas de verdade. Uma escola, uma igreja. Com muitos jardins e fazendas. Será possível? Claro, com a ajuda de Harrison. Isso provaria a todas as tribos que os homens brancos e os índios podem viver juntos. Steve, isso me daria oportunidade de pedir Laura em casamento. Diga ao seu povo que o material e os homens para a construção estarão... Mas sei que dará resultado. Dê às tribos esse exemplo e todos nos seguirão. Os homens e os materiais serão mandados imediatamente. Avista, Canister. Eu já avisei. Ótimo. Estamos a caminho da paz. A meio caminho. Não haverá paz verdadeira enquanto não descobrirmos o que os espiões estão tentando fazer. Está pensando em algum plano? Só saber se estou atrás deles e deixar que eles façam os planos. Eles tentarão matá-lo. Saberemos com quem devemos nos preocupar. Muito bem. Boa sorte, Steve. Obrigado. Onde está seu pai, senhorita? No escritório. Mas terá que esperar, ele está... Obrigado. Não haverá muito... Quem é? Devem. Bem, aconteceu. Ticamos e o profeta se dividiram. O profeta foi banido de Tippecanoe. Demorou muito tempo. Quebramos a força de Ticamos. O ataque ao acampamento índio foi impedido por Steve Rodell. Rodell está aqui na cidade agora. Vi quando ele saía do escritório de Harris e vinha nessa direção. Vem visitar Laura. Rodell me conhece. Eu o conheci em Washington em uma das conferências de paz. Espere. Minha jovem, eu tenho 150 peles de elefante. Elefante? Oh, Steve! Oh, Laura, é bom ver você. Oh, Steve, pensei que nunca mais iria vê-lo. Tem que sair pelo armazém, general. Existe uma porta que dá saída para o Mazinela. Não posso ficar em Vincennes com o Rodell por aqui. Pode tomar as providências sem mim. Farei o possível. Você é difícil de contentar, Laura. Sempre foi desde quando éramos crianças. Não se preocupe. Quando o homem certo chegar, eu o apanharei. Ficarei em contato com vocês do Canadá. Onde está seu pai? Com fregueses. Os negócios têm sido ótimos, mas ele terá tempo para você. Vamos ao escritório. Muito bem. Vamos lá. Papai? Steve Rodell, amiga, é bom ver você de novo. Estivemos falando de você uma noite dessas. Sério, não mudou nada. Está com ótima aparência. É como nos velhos tempos, lá o Steve, lá o Itecamos. Vocês três, todos crianças e terríveis. E olhe para vocês agora. Estou ficando velho, Steve. Olha, está forte como um touro. Pode levantar uma pele de alce com um alce dentro. O que houve com o Sr. Bancroft? Mandei-o para o depósito para ver o que temos em estoque. Mas eu poderia ter dado a ele um inventário detalhado. Às vezes eu me pergunto quem está dirigindo os negócios. Você vai jantar conosco hoje à noite? Venha, sim. E vou usar meu termo de lista. Ótimo, ótimo. Vamos sentar e conversar. Eu sinto muito. Tenho coisas a fazer e preciso ir. Então eu verei à noite e poderemos conversar. Certo. Ótimo. Bem, até logo, Steve. Boa noite. Eu estive com o Tecante. Ele pensa muito em você. Ele vem a Vincennes ocasionalmente. Por que você voltou, Steve? Eu fui mandado para cá. Negócios. Oh, espera um pouco, Steve. Vou ver como está saindo o Sr. Bancroft.
Ah, estranho. Ele não está. Deve ter saído pela outra porta. Deixou cair essa caixa de rapé. HP? Tem certeza de que é Bancroft? Eu estive no depósito minutos antes de você chegar e ela ainda não estava lá. Esses mocetes cruzados são a insígnia dos granadeiros do rei. Sabe onde ele está hospedado? No hotel? Por quê? Essa pode ser uma das razões para a minha vida em Sunflower. Os ingleses sabem muita coisa de nossos planos. Seu pai conhece Bancroft há muito tempo? Não. Ele é freguês novo. Gostaria de vê-lo. Posso devolver isso? Pode haver encrenca. Já está vendo. De rapé. Foi encontrada no saguão. Rodel? General Proctor? Devia ter nos avisado que vinha Vincennes. Nós teríamos preparado uma recepção oficial. E o que quer aqui? Nenhum cavalheiro inglês está completo sem sua caixa de rapé. E esta deve ter alguma recordação especial, já que está com a insígnia de um de seus regimentos favoritos. Bem, muito obrigado. E agora eu estou com um pouco de pressa. Um general em roupa civis? É pouco comum o general ser espião, não é, senhor? Não estamos em guerra, Sr. Rodel. Estou aqui porque tenho negócios com o Sr. McGregor. Oh, negócios também. Eu acho que terá de responder algumas perguntas do general Harrison, senhor. Bem, é claro, não faço. Bom trabalho, então. Os cavalos estão aí atrás. Acho que temos que correr, senhor. Essa foi a primeira vez que tive negócios com ele. E digo-lhe, ele não me pareceu ser militar. Não deu nenhuma pista e demonstrou conhecer muita coisa sobre Teles. Quem será que ele queria encontrar aqui? O outro homem que estava no quarto, talvez. O que me atingiu. Aparentemente, Proctor estava usando você e seu negócio para encobrir a razão real de sua visita. Sim, pode ser isso. Steve, eu penso que você não vai... Não faria isso, Laura. Não, claro que não. Olha, claro que não faria. Acho melhor contar a Harrison. Iria para casa mais tarde. Proctor conseguiu escapar? Eu o levei até os limites da cidade. Mas Steve... Eu sei. Em quanto tempo pode chegar o profeta? Está acampado perto do primeiro posto de canhão na floresta. Acho que em 1 hora, possivelmente um pouco mais. Leve essa mensagem a ele. Quero que ataque a minha fazenda esta noite. O quê? Ninguém poderia suspeitar de um homem que foi atacado pelo profeta. Steve estará na minha casa. E morrerá tentando proteger Laura e eu. Que horas devem atacar? Diga-lhe que eu darei sinal da minha janela com uma luz. E lembre-se, nenhum mal deve acontecer a minha filha. Sei que você pensa em Steve, mas desta vez não tem escolha. Tirei isso à minha consciência. Vá depressa. É difícil acreditar que o próprio especialista queria vir aqui pessoalmente. Deve ser muito importante para fazê-lo vir. Recebi um relatório do nosso serviço de espionagem da fronteira canadense. Parecendo coisa de rotina até sabendo a presença de Proctor. Talvez haja alguma conexão. O relatório diz que bastante artilharia nova foi trazida para o Forte Malden e depois foi embarcada de novo. Tornou a sair do forte? Temos tentado localizar o carregamento, mas parece que ele desapareceu do ar. Já estamos mantendo estreita vigilância em rios e estradas. Essa artilharia deve ser parte da estratégia de Proctor. E também pode ter relação com os índios. Por isso que Proctor estava aqui. Pediu nossa contra-espionagem que redobre esses esforços, mas é possível que não haja tempo.
Ninguém sabe a que distância estamos da guerra. Bem, pelo menos agora temos mais material para trabalhar. A diferença entre a vitória e a derrota, governador, poderá ser a caixa de rapé de um cavaleiro inglês. Provar uma refeição. Papai está com cara de indigestão com a minha comida. Não, Laura, não é isso, menina. É que de repente essas coisas começaram a ter importância para mim. Uma boa casa, a satisfação de comer bem, bom vinho e uma linda filha para olhar. Bebeu demais. Acho que sei como ele se sente. Mas ninguém tem calma atualmente. Todos os homens estão compromissados com seus princípios e sua política. E homens morrem por causa disso. Nem vocês dois querem conversar de outras coisas além de política. Boa noite, Steve. Oh, boa noite, Shane. E até amanhã. Amanhã? Ah, sim, amigo. Amanhã, sim. Boa noite, menina. Boa noite, papai. Você esteve fora tanto tempo. Não sei se você mudou ou não. Não tinha razão para mudar. Oh, Steve. Você deixou Vincennes há 2 anos. Por que não escreveu? Eu não sei. Eu sei que você e Tecumseh estivessem casados agora. Sempre disse que ia pedir um casamento quando chegasse a hora. Mas a hora nunca chegou. Para nenhum de nós. Sabe que ele ama. E a nova cidade de Tippecanoe pode ser a hora certa. Mas os índios nunca seguiriam o chefe que se casasse com uma mulher branca. Tippecanoe durante a construção da cidade? Parte do tempo, pelo menos. Harrison vai mandar homens aqui para ajudar. E alguém tem que estar lá para impedir qualquer atrito entre eles e os índios. Vai ter trabalho com os ingleses e com o profeta também. Eles não vão gostar, isso é certo. Sim, apenas. Steve. Pedir ajuda. Seu pai e eu tentaremos resistir. Shane! Eu rende-se. Eu defenderei a parte de cima. Cidade. Índios estão atacando nossa casa.
Rodrigo também. Obrigado, governador. Não podia ter chegado em melhor hora. Parece que vale a pena manter sempre uma patrulha de prontidão. Steve, você está bem? Graças a você. Agradeça, papai. Se não tivesse acertado um daqueles e lá da janela, eu não poderia ter fugido. Nem você se salvaria, Steve, se não fosse aquela mala. Governador, eu não vou acusar ninguém antes que tenha provas definitivas. Steve, sei o que você pensa de McGregor. Mas se Shane é culpado e você o deixar livre, poderia significar a sua vida. Os Shoners atacaram a casa dele, não? Você ouviu Laura. E seu pai matou um dos índios. Acho que podemos provar se ele está com os ingleses ou não. Como? Estamos contratando homens brancos para ajudar na construção. Eu quero que contrate alguns homens de McGregor, e especialmente o chamado Deming. Mas esses homens poderiam sabotar todo o projeto. Eles serão vigiados dia e noite. E se tentarem alguma coisa, governador, aí saberemos que estamos certos. Está bem, Steve. Será como você quer. Prometeram muito poder. Enquanto isso, o poder de Tecano se aumenta, irmãos brancos. Desde que a cidade de Tippecanoe está quase pronta, o que vão fazer a esse respeito? Vamos deixar que eles a terminem. Deming e Sala disse que quando a cidade estiver pronta, Tecano-se vai visitar as tribos do sul para lhes falar da cidade. E enquanto estiver fora, você será o novo governador de Tippecanoe, rei das nações índias. Mas Harrison mandará exército americano para me impedir. Exatamente. Mas o que ele não sabe é que nossos canhões estão nas colinas prontos para arrebentar com as forças deles. Também não sabe que seus homens estão armados com mosquetes ingleses. Essas carroças estão carregadas de armas e munições para vocês. Mas isso provocará guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Às vezes uma criança não sabe o que é bom para ela. Talvez seja necessária outra guerra para fazer que os Estados Unidos percebam que ainda precisam da proteção de sua mãe. Concorda com o nosso plano? Os americanos pagarão por esse olho. Aceito o seu plano, irmãos. Tecano, senhor Rodel, Deming e 2 homens acabam de sair da cidade. Levaram cavalos? Saíram com muito cuidado. Não queriam que ninguém soubesse. Para onde eles foram? Para lados diferentes, em direção às colinas. E para mim? Na direção da Grande Pedra Branca. Dá-lhe bastante corda. Querem saber onde ele vai. Parou o cavalo. É melhor a gente deixar os nossos aqui.
fui à área de alvo do seu canhão, tenente. As outras guarnições receberão as instruções hoje à noite. Há alguma indicação de que dia será? Não, mas terá uma informação em tempo. Não entre em contato conosco. Não podemos nos arriscar. Sim, senhor. A cidade de Tippecanoe irá simbolizar a boa vontade e a sinceridade entre as nações índias e seus amigos vizinhos, os Estados Unidos. E agora o homem cujo sonho possibilitou a existência dessa cidade, o chefe Tecumseh da nação Shawnee. Irmãos brancos, povo da minha tribo, o que vem aqui fala mais do que qualquer palavra que eu pudesse usar. Hoje eu parto para o sul, levar as novas sobre Tippecanoe e mostrar aos nossos irmãos como eles podem construir suas próprias cidades como esta. Onde eu passar, falarei da generosidade dos Estados Unidos. Que as nossas forças unidas possam manter a guerra longe de nossa terra e nos garantir uma paz duradoura. Profeta, Tecumseh já foi uma semana e eu não gosto disso. Nem eu. E que vai fazer a esse respeito? Começar os ataques sem demora. Entre. Outro ataque. Muito pior. O profeta não apenas está atacando todos os nossos núcleos superiores e matando toda a gente, mas agora invadiu Tippecanoe e declarou-se chefe. Estavam esperando que Tecumseh partisse e pudéssemos atacar e então acabar com o nosso exército, com os canhões escondidos. Você mesmo disse que levaria 6 meses para descobrir esses canhões. Governador, quero que espalhe a notícia de que o nosso exército marcha amanhã para expulsar o profeta de Tippecanoe. O quê? Precisaremos de todas as carroças. Estarão prontas ao amanhecer. Mas, Steve... O resto do plano será assim. A todos os comandantes de companhia, membros do exército efetivo e da milícia estarão prontos para marchar às 5h30 da manhã. Está espalhado na cidade. Todo cidadão capaz deve sair ao amanhecer. Mande os homens avisar as guarnições dos canhões esta noite e avise o profeta para distribuir os mosquetes para os seus braços. Sem outras interferências de Steve, espero. Enquanto ele estiver vivo, não terei certeza de nada. Os mensageiros têm um duro caminho pela frente. É melhor que tenham bastante tempo. Steve, estou preocupada. O profeta não é tolo. Não iria deliberadamente forçá-los a atacar se não estivesse preparado. Tenho que ganhar essa batalha, Laura. Ou então os Estados Unidos perderão o território de Indiana. Mandamos buscar Tecumseh, mas ele não chegará a tempo. Ele poderia reunir os seus bravos para enfrentar o profeta. Assim, bem, depende de nós. Não há muita coisa a fazer. Oh, Steve, se for ferido... Laura, eu tenho um trabalho a fazer aqui. E quando terminar, vou voltar para Washington. Você tem medo.
Preferi Tecâmce e se ficar revelando que você me ama. Não. Deixe-me acabar. Eu amo você. Não Tecâmce. Mesmo que eu tenha que me atirar sobre você, eu farei isso. Por que não continuamos? Poderás saber em poucos minutos. O que houve com aquelas carroças que deviam transportar os homens? Vamos chamá-las de nossa guarda avançada, padre. Parece-me que isso não passa de aparato militar. Atirar em nós. Então sabia que havia canhões. Apenas não sabíamos onde estavam. Agora sabemos. Em pouco tempo, senhores, poderemos ir para o nosso acampamento. Há bonecos nas carroças. Eles estão vindo pela colina. Aprontem a mira. Nenhum outro começou a atirar ainda. São 15 ao todo. Reúna seus homens e ataquemos agora. Qual foi a decisão do profeta, Steve? Vai se render sem luta? Pediu 24 horas para se decidir. 24 horas? Está apenas ganhando tempo. Poderia haver um ataque de surpresa? Há alguma coisa no ar. McGregor não veio como voluntário sem nenhuma razão. Eu ficarei de guarda esta noite.
pegue na sua arma. Talvez nós tenhamos que conversar com o governador. O que há? O que o está incomodando, Steve? Eu esperei até ter certeza que estava a caminho de Tippecanoe. Ora, que bobagem. Eu estava apenas... Suficiente para o profeta massacrar nossos homens. Steve, eu sempre gostei muito de você. É uma pena que estejamos servindo bandeiras diferentes. Mas quero lhe fazer um pedido. Cuide bem de Laura para mim. Ela vai se casar comigo. Vai? Isso é ótimo. Acho que não vou poder estar presente ao casamento, mas quero lhe desejar toda a felicidade do mundo. Sinto muito, amigo. Então os seus estúpidos bravos mataram a gringos e revelaram aos americanos que vocês têm armas. Vamos deixar que nos ataquem aqui ou vamos defender-nos com nossas próprias armas? Havana. Os tambores pararam. É melhor ficar de prontidão. Toca prontidão. Homens das barricadas. Guarnições dos canhões em posição.
para a cidade. Se não podemos tê-la, ninguém a terá. É o fim de Tippecanoe, Steve. O fim de muitas coisas, governador. O fim do sonho de Tecumseh. Pensamos que estaria aqui. Como vai seu pai? Ele morreu. Steve me disse que morreu como um herói na batalha com o profeta. Sinto muito, Laura. Ele era um bom homem. Volte conosco, Tecumseh. Harrison o receberá muito bem. Os Shawnees foram para o norte. Devo ficar com o meu povo. Mas você pertence também a nós. Não importa o que aconteça. Você será sempre meu irmão. Mas eu morri quando morreu Tippecanoe, Steve. Porque aqui todas as nações índias estão enterradas. Adeus, Laura.